Hoje é o dia em que muitas mães e pais acordam com o coração pesado, sentindo que algo precisa mudar. Talvez seu filho esteja distante, física ou espiritualmente. Talvez as escolhas que ele tem feito tenham ferido o seu coração. Ou talvez ele esteja simplesmente cansado, desanimado, sem força para acreditar em si mesmo. O amanhecer chega e junto com ele vem a esperança de que Deus pode tocar onde você não consegue mais alcançar. Este é o momento de interceder, de colocar o nome do seu filho nas mãos do Senhor e de confiar que, mesmo sem entender tudo, Ele continua agindo. Hoje não é um dia qualquer. Hoje é o dia em que a oração vai abrir caminho no invisível. Não existe oração mais poderosa do que aquela feita por quem ama de verdade. Quando um pai ou uma mãe dobra os joelhos, o céu se move. A palavra de Deus nos mostra no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 17, que o Senhor ouviu o choro do menino Ismael no deserto e enviou socorro a Agar e a seu filho. Isso nos lembra que Deus nunca é indiferente ao clamor de um coração que intercede. Ele ouve o grito silencioso de cada família. E se hoje você sente medo pelo futuro do seu filho, saiba, o mesmo Deus que cuidou daquele menino perdido no deserto é o Deus que cuida do seu filho neste momento. Pai Celestial, nos unimos agora em fé. Viemos não com fórmulas humanas, mas com confiança. Colocamos diante do teu trono cada filho representado aqui. Tu conheces suas batalhas, suas angústias, seus segredos. O que está escondido aos olhos do mundo está claro diante de ti. Tu sabes onde ele dorme, com quem anda, o que pensa e o que sente. Tu sabes as distrações que tentam seduzir o seu coração e os medos que tentam paralisar sua mente. Hoje entregamos tudo isso nas tuas mãos. Senhor, teu poder não tem limites. A tua palavra declara, no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Tomamos posse desta promessa agora. Nenhuma armadilha, nenhuma cilada, nenhuma palavra maldita terá domínio sobre o nosso filho. Que toda força contrária se desfaça diante do nome de Jesus. Que cada amarra, cada corrente que o mantém preso em hábitos destrutivos, em relacionamentos tóxicos, em pensamentos de derrota, seja quebrada agora. Pai amado, liberta o nosso filho de tudo aquilo que o prende. Dá a ele liberdade verdadeira, não a liberdade do mundo, mas aquela que vem do Espírito. Onde antes havia medo, coloca coragem. Onde havia culpa, derrama perdão. Onde havia dúvida, planta fé, sopra vida sobre o seu interior. Que ele volte a se ver com os olhos do Criador, que ele perceba o teu amor, mesmo quando a culpa o cerca. Dá a ele força espiritual, fortalece seu espírito para resistir ao mal. Ensina-o a se levantar depois das quedas, com humildade e perseverança. Que ele se torne firme como uma árvore com raízes profundas. Quando vierem ventos de tentação ou tempestades de desânimo, que ele permaneça de pé, sustentado pela tua graça. Assim como Josué ouviu tua voz, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Sê forte e corajoso. Não temas, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que fores. Que essa mesma verdade se grave no coração dele. Mesmo quando ele estiver longe de casa, mesmo quando ninguém estiver olhando, que ele saiba, não está sozinho. Que o Espírito Santo seja o companheiro constante, lembrando-o de que há um propósito sobre sua vida. Que ele aprenda a ouvir tua voz acima do barulho do mundo. Senhor, guarda a mente do nosso filho, protege seus pensamentos da mentira, da confusão, do engano, que a tua verdade seja um filtro sobre o que ele ouve, vê e acredita. Em tudo o que fizer, que ele queira agradar a ti primeiro. Lá no íntimo, ensina-o a discernir entre o que edifica e o que destrói, entre o que traz vida e o que rouba a paz. Se alguém tem dito sobre ele palavras de fracasso, apaga essas vozes agora. Cancela as palavras de derrota lançadas sobre o seu nome. Que o Senhor declare algo novo,
e que a tua voz seja mais alta do que qualquer pessimismo. Que ele entenda que cada batalha pode ser o início de um novo tempo. Deus, o inimigo tenta roubar a esperança, mas o Senhor é aquele que restaura. Por isso, reaviva a esperança do nosso filho. Quando ele olhar para os próprios erros, mostra-lhe a cruz. Quando ele sentir vergonha do passado, lembra-lhe que ainda há futuro. O mesmo Deus que restaurou Pedro depois da negação é o Deus que levanta os que caíram e lhes devolve o propósito. Entendemos que muitas lutas são invisíveis. As ansiedades, as comparações, o medo de não ser suficiente. Por isso, te pedimos, resgata-o do peso da comparação. Livra o nosso filho de se medir pelos outros. Que ele entenda que tem um caminho singular traçado por ti. Seu tempo é o tempo perfeito de Deus. Seu processo é valioso. Ele não está atrasado, está sendo preparado. Ensina-o a celebrar cada pequeno avanço, porque tudo o que o Senhor começa, o Senhor completa. Se ele tem se sentido cansado, ensina-o a descansar em ti. Que ele aprenda a levar as preocupações ao Senhor e não guardá-las sozinho. Quando a ansiedade vier, recorda-lhe que pode lançar tudo aos teus pés. Que ele descubra o poder da adoração como substituto do medo. Que cada vez que o estresse tentar sufocar, ele escolha confiar. Senhor, se o nosso filho estiver em caminhos que não agradam a ti, corrige-o com amor. Fecha as portas que o conduzem à ruína e abre as que levam à luz. Dá discernimento para reconhecer o que vem de ti e o que o afasta de ti. Dá sabedoria para não repetir erros. Que ele tenha coragem de mudar de direção quando o Espírito o guiar. Pedimos proteção emocional. Cura o coração ferido do nosso filho. Restaura o que foi quebrado. Liberta-o da raiva guardada, da mágoa não resolvida, da solidão escondida. Mostra que sentir não é fraqueza, mas que há força em se permitir sarar. Dá-lhe maturidade emocional para reagir com amor, mesmo quando for ferido. Senhor, forma nele um caráter firme, que ele seja íntegro quando está só e confiável quando está entre outros. Que sua palavra tenha peso e sua vida testemunhe da tua presença. Que ele aprenda a dizer não quando precisa e que o sim dele seja sincero. Tira de sua vida todo o padrão destrutivo herdado. Que ele seja o ponto de virada da história familiar, aquele que inicia novos ciclos de fé, vitória e honra. O inimigo tenta criar armadilhas, mas declaramos que nenhuma delas prosperará. Que todas as intenções contrárias caiam por terra. O plano maligno de confundir, roubar e destruir será frustrado, porque a vida do nosso filho está selada pelo sangue de Cristo. Assim como está escrito no livro de João, capítulo 10, versículo 10, o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida em abundância. Reivindicamos essa vida abundante sobre o nosso filho hoje. Senhor, abre caminhos impossíveis. Onde parece não haver saída, cria passagem. Onde as portas estão trancadas, usa tua mão poderosa para abrir. Quando ele não entender o porquê das demoras, ensina-o a confiar que o teu relógio é perfeito. Ensina-o a descansar mesmo enquanto espera. Constrói resiliência dentro dele. Que ele não desista nas primeiras quedas. Quando cair, levanta-o com mais sabedoria. Quando falhar, mostra-lhe que ainda é amado. Que ele aprenda a ver a própria história como um campo de treinamento, não como um rótulo de derrota. Que ele se torne alguém que não foge da dor, porque sabe que toda dor gera propósito. Pai querido, livra o nosso filho das distrações do mundo. Em uma geração barulhenta, ensina-o a escolher o silêncio quando precisa ouvir a tua voz. Livra-o de gastar seus dias com o que não tem valor eterno. Ensina-o a priorizar o que traz vida, não o que rouba tempo. Que ele use os dons e talentos para construir algo maior do que ele mesmo. Não o deixes viver abaixo do potencial que o Senhor colocou nele. Reacende a chama do propósito. Abre seus olhos para enxergar o que o Senhor enxerga. Que ele perceba que foi chamado para influenciar, para servir, para ser luz.
Não permita que ele se acomode. Empurra-o com amor para o destino preparado pelo céu. Senhor, faz dele um homem de solução. Quando todos reclamarem, que ele proponha caminhos. Quando o ambiente for pesado, que sua presença traga paz. Dá-lhe sabedoria prática, criatividade e discernimento para resolver o que outros não conseguem. Que ele seja visto como alguém de confiança, porque o Espírito Santo habita nele. Estende sobre ele tua graça e favor. Coloca-o no lugar certo, na hora certa, diante das pessoas certas. Que a tua mão abra portas naturais e espirituais para ele. Protege-o do peso de querer agradar a todos. Mostra que não precisa provar o seu valor, pois já é aprovado em ti. Ensina-o que viver para o aplauso do céu é melhor do que viver para o aplauso dos homens. Senhor, dá-lhe sabedoria além da idade. Mostra-lhe o que fazer quando as escolhas parecerem difíceis. Ensina-o a esperar pela tua instrução antes de agir. Que ele não dependa apenas da lógica, mas da direção do Espírito Santo. Que tua palavra seja lâmpada para seus pés e luz para o seu caminho. Como está no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Cura suas feridas internas, tanto as que vieram da infância, quanto as que o presente provocou. Liberta-o de rancores, do ressentimento, da necessidade de controlar tudo. Dá-lhe um coração leve e ensina-o a perdoar rápido, porque quem perdoa vive livre. Faz dele um homem íntegro diante de ti, que ele seja coerente, fiel e verdadeiro, que faça o bem mesmo quando ninguém vê. Que sua vida inspire confiança e respeito, que ele seja uma resposta de Deus onde quer que vá. Remove limites invisíveis impostos a ele, etiquetas que o mundo colou, palavras que o diminuíram, medos que o pararam. Que ele entenda que com Deus não há teto, não há final antecipado. O Senhor faz o impossível todos os dias. Que o nosso filho saiba que o poder de Deus não tem prazo de validade. Guia-o a viver como vencedor. Que ele acorde todos os dias, lembrando que é mais do que vencedor em Cristo Jesus, como está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Que ele aprenda a enxergar cada desafio como uma oportunidade de amadurecimento, não uma sentença de derrota. Que sua mente mude do modo de sobrevivência para o modo de conquista. Dá-lhe um coração que te busque sinceramente, que ele não procure religião, mas relacionamento, que te experimente nos detalhes do dia, na quietude da manhã, no trabalho, no trajeto, nas conversas, que a fé dele saia do conceito e se torne vivência, que ele te reconheça como pai e amigo fiel. Liberta-o de todo vício e dependência. O que quer que o prenda, corta agora em nome de Jesus. Substitui o que o destrói por algo que o edifica. Mostra que a verdadeira força vem da tua presença. Ensina-o a ter excelência em tudo o que fizer. Que ele seja comprometido, disciplinado, íntegro. Que entenda que trabalhar bem é uma forma de adorar. Que não busque perfeição por orgulho, mas excelência por honra. Que o Senhor prospere o trabalho das suas mãos e multiplique o fruto do seu esforço. Livra-o do medo do fracasso. Ensina que errar faz parte do aprendizado e que desistir é a única derrota real. Dá-lhe coragem de sonhar alto, de tentar outra vez, de sair do comodismo. Que suas tentativas o levem mais perto da vontade divina. Faz dele alguém generoso, que ele doe tempo, atenção e amor, que aprenda a celebrar as vitórias dos outros sem inveja, que saiba estender a mão sem esperar retorno, que viva para servir, porque servir engrandece. Pai, envolve o nosso filho com tua presença em todos os lugares. Que seu lar seja cheio de paz, que seu caminho diário seja marcado pela tua luz. Que ele sinta o consolo divino até nos pequenos detalhes. Que o teu Espírito esteja presente nos momentos comuns e também nos grandes desafios. Hoje pedimos por um rompimento espiritual. Onde ele estava travado, destrava. Onde havia muros, derruba. Onde havia estagnação, sopra movimento.
Que este seja o começo de um novo tempo, uma nova estação. Que aqueles que o observam possam ver e dizer: foi Deus quem fez. Como no livro de Salmos, capítulo 126, versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Você que ora agora pode escrever nos comentários o nome do seu filho. Vamos unir fé por ele. Cada nome escrito será visto por Deus. Nenhum será esquecido diante do altar do Senhor. Estamos juntos nesta intercessão. Pai, obrigado porque já estás agindo. Obrigado porque a tua resposta não virá, ela já começou. Mesmo que os olhos ainda não vejam, o coração já sente a paz. Sabemos que o nosso filho pertence a ti. Ele não é um projeto humano, mas divino. Cobre o seu caminhar com favor. Protege-o de acidentes, de companhias destrutivas, de oportunidades enganosas. Coloca anjos ao redor dele. Quando o perigo se aproximar, que a tua mão seja o escudo. Quando a dúvida chegar, que tua voz seja o guia. Guarda-o enquanto dorme. Dá-lhe sonhos restauradores e manhãs cheias de energia. Que cada novo dia traga evidências do teu agir e que ele perceba que está sendo preparado, não esquecido. Pai de amor, transforma o nosso filho em testemunho vivo do teu poder. Que sua história inspire outras famílias a crer. Que ele se torne um farol onde muitos encontrarão esperança. Faz dele um homem de impacto, guiado não pela ambição, mas pelo propósito. Hoje selamos esta oração com confiança total. Declaramos que o nosso filho está seguro nas mãos do Deus que não falha. Nenhuma circunstância, nenhuma palavra, nenhum inimigo poderá desfazer aquilo que o Senhor determinou. E agora, Senhor, recebemos a tua paz, aquela paz que excede todo o entendimento, como está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Guardamos essa paz em nossos corações enquanto esperamos o cumprimento das tuas promessas. Pai, tudo entregamos, tudo confiamos, tudo descansamos em Ti. Que o dia de hoje seja marcado por um recomeço, que novos ventos soprem sobre nossos lares, que o nosso filho descubra que o Senhor é o maior defensor, o melhor amigo e o eterno guia. Em nome de Jesus, oramos crendo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva amém nos comentários e, se desejar, coloque o nome do seu filho para que possamos orar juntos por ele. Compartilhe esta oração com alguém que precise de esperança. Curta este vídeo, inscreva-se neste canal, ative o sino das notificações e volte amanhã para mais um momento de intercessão e fortalecimento espiritual. Que Deus abençoe sua casa com paz, direção e vitória hoje.